Olá, amigos da TV Mundo Maior. O rompimento de duas barragens de uma mineradora em Minas Gerais liberou uma enxurrada de lama que causou uma destruição no distrito de Bento Rodrigues e Mariana. Até o momento, 28 pessoas ainda estão desaparecidas. Pelo menos 2 mortes foram confirmadas e mais de 500 pessoas estão desabrigadas. André, uma catástrofe como essa em Bento Rodrigues pode ser considerada uma expiação coletiva? Sem dúvida alguma. Estamos em um planeta de provas e expiações. Então, nós precisamos delas para poder progredir. Estes eventos, eles sempre nos ensinam muito e também nos curam. Nos curam de chagas abertas, muitas vezes há milhares de anos, né? Por exemplo, hoje o Estado Islâmico expulsa da Síria famílias que lá estavam. Então eles precisarão reencarnar em um ambiente em que perderão tudo, serão expulsos de suas terras. E como é que isso pode se dar? Isso pode se dar através de uma força opressora, ou isso pode se dar através de uma catástrofe natural. Para quê? Para dar valor à terra, para dar valor à lei de propriedade, para dar valor ao respeito que deve se dar àquilo que pertence às outras pessoas. Isso é uma das hipóteses. As hipóteses são enormes. E ao longo da história humana, muitos foram os exércitos, muitos foram os impérios, muitos foram os governos que expulsaram pessoas, que destruíram vilas, né? Então é necessário que a expiação se dê para que haja o apaziguar de mentes e corações daqueles que carregam um sentimento de culpa dentro de si, que muitas vezes não sabe de onde vem, e vem de séculos, milênios atrás. Qual é o ensinamento por trás de uma tragédia que causa uma comoção como essa? Um ensinamento gigantesco. Em primeiro lugar, na casa espírita é muito comum nós ouvirmos o seguinte: olha, eu vim pela dor, poucos dizem que vem pelo amor, a maior parte diz, e é comum dizer assim, ou a pessoa muda pelo amor ou pela dor. Isso é em tudo na vida. Eventos como esse têm, primeiro, o objetivo de nos tocar pelo amor, quando nós nos arvoramos em trabalhadores, em voluntários, em receber aqueles que perderam seus pertences, suas casas, perderam sua história e alguns até perderam entes queridos, quando eles são acolhidos por voluntários, por religiosos, não importa, por aqueles que se colocam em trabalho para diminuir as dores, há um crescimento mútuo entre ambas as partes. E nós também aprendemos muito sempre com essas catástrofes. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nos trouxe muita dor, mas evoluiu-se demais a partir da Segunda Guerra Mundial. No campo científico, no campo político, né? O mundo melhorou após a Segunda Guerra Mundial. Esta região provavelmente melhora após essa catástrofe. As empresas afins tomarão cuidados a mais daqueles que estavam tomando. Isso desde que as pessoas acordem para essa necessidade de estarem mais atentos, de buscarem a ciência e a tecnologia atual, de formarem os engenheiros para que essas catástrofes não mais se deem. Esse tipo de acontecimento está cada vez mais frequente. Existe uma explicação para isso? E quando terá fim na Terra? Lá no Evangelho nós encontramos a separação do joio e do trigo, né? Por ocasião de o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos foi trazido por Allan Kardec e os espíritos superiores no século XIX, já se falava deste momento, que estávamos iniciando esse momento de separação do joio e do trigo. Passaram-se mais de 150 anos, nós não sabemos exatamente quantas décadas ou quiçá séculos passarão até que nós possamos atingir o tão sonhado planeta de regeneração. Mas estamos evoluindo. Estas catástrofes, elas deixarão de acontecer na medida
que nós nos transformarmos pelo amor ou pela dor, né? Que os homens de negócios fiquem muito atentos. Nós não estamos dizendo que foi uma culpa da empresa, porque isso será apurado pelos órgãos competentes. Mas se chegar-se à conclusão de que falharam a empresa mineradora ou mesmo os órgãos fiscalizadores, então é preciso que se aprenda com isso. Em se aprendendo com isso, tomar-se-ão medidas que evite que isso aconteça no futuro, mas isso ainda vai acontecer há algum tempo. Nós estamos no epicentro da mudança, e o epicentro da mudança é sempre muito ruidoso, né? Mas estamos evoluindo, inclusive a própria tecnologia vai fazer com que isso deixe de acontecer. Talvez algumas pessoas falam, mas as pessoas que estavam ali teriam que passar por aquilo? Então vamos refletir um pouco. Se não me engano, na terceira viagem de Colombo às Américas, a sua nau ficou encalhada em uma região da América Central. E ali ele se viu impedido de se locomover até que viesse a cheia. E os índios presentes àquela região passaram a servir comida, água aos espanhóis. Um belo dia os índios se irritaram e resolveram que não serviriam mais nada aos espanhóis, e Colombo se viu em maus lençóis. E ele tinha em bordo um livro escrito por um astrônomo que havia estudado os astros, e ele previu que um determinado dia, ou melhor, numa determinada noite, haveria um eclipse lunar. Colombo chamou os índios e disse a eles, olha, Deus está muito chateado com vocês porque vocês não querem mais trazer comida e água para nós. Então Deus vai lançar uma maldição. Hoje, ou melhor, era um eclipse solar. Hoje, à tarde, a terra ficará negra, né? Colombo tinha essa informação, os índios não. O que foi que aconteceu? A noite se deu em pleno dia, os índios se assustaram e começaram a seguir, a atender às necessidades dos espanhóis. Na obra de André Luiz, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, nos é trazido que no momento da encarnação, aquela região onde o coração estará presente, isso em um dos casos, ali é feita uma cirurgia para que em um determinado momento da vida daquele que nem iniciou sua encarnação, que ainda está sendo preparado no plano espiritual, o perispírito para o reencarne. Em um determinado ano, aos 40 e poucos anos, se não me engano, ele teria um problema cardíaco e viria a desencarnar. Ou seja, eles tinham essa tecnologia. Colombo tinha a tecnologia que os índios não conheciam. André Luiz nos traz uma tecnologia que nós não conhecemos. Ou seja, o plano espiritual tem a tecnologia de saber em que momento se dará, por exemplo, ao que parece pode ter sido um terremoto, e tem a tecnologia de aferir, olha, tal construção da mineradora não está em condições de suportar tal terremoto. Portanto, a tragédia ali se dará. Isso, às vezes, com séculos de antecedência, com décadas de antecedência. Então, trabalha-se para que naquela região estejam encarnadas pessoas que precisam passar por aquilo. Essa é a justiça divina, perfeita, de um Deus soberanamente justo e bom, cuidando de cada um de nós para que possamos ascender a caminho da luz. Muito obrigada pelas suas explicações, André. Nós que agradecemos. Esse tema foi uma sugestão da Luciane Lopes, de São José dos Campos. E se você, assim como ela, tem um assunto que gostaria que fosse comentado pelo André, escreva para faleconosco@tvmundomaior.com.br. Muito obrigada e até a próxima!